Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse nosso mais um encontro, né? Onde vamos iniciar uma nova série e agora nós vamos abordar um pouco do aspecto da liderança no ambiente condominial, né? Sempre procurando contextualizar dentro de uma realidade brasileira, dentro da nossa cultura, dos nossos hábitos, né? E como que a gente enxerga, né, a sociedade e como que a gente se vê também nos condomínios, né? Então, esse vai ser a temática nesta série que eu vou estar aqui iniciando com vocês, tá? Eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela para que a gente possa, né, seguir aqui com a nossa apresentação. Deixa eu preparar aqui a minha caneta e na minha cor. Bom, então, iniciando aqui, vocês podem ver o nosso título da nossa primeira aula dessa série é a Gênese da Liderança Condominial, né? O nome por si só já é bem instigativo para a gente iniciar algumas reflexões sobre o tema. Então, a nossa proposta aqui é a gente olhar como que a gente pode transformar, né, essa gestão técnica em verdadeira liderança comunitária, né? Que geralmente, quando a gente conversa, né, no ambiente condominial, a preocupação que eu percebo é as pessoas terem essa preocupação com a gestão técnica, ou seja, as manutenções, a contratação de empresas, o cuidado com os funcionários, com as finanças do condomínio, mas a gente não tem muito essa preocupação de construir uma verdadeira comunidade, ou seja, como que a gente pode exercer essa jornada para a construção de uma liderança comunitária, né? Então, essa jornada que a gente vai trabalhar aqui com vocês, ela vai além o quê? De tijolos e canos, né? Quando a gente olha para a estrutura. E sobre como a gente pode construir, né, uma comunidade que prospere e que seja unida dentro desse ambiente, né? Bom, então, nós vamos ver aqui quais são os paradoxos que a gente tem na gestão condominial. Então, vamos começar aqui com o que eu estou chamando aqui de um mito desconstruído, né? Ou seja, muitos acreditam que síndicos cuidam apenas de infraestrutura física, né? Aqui nós estamos falando o quê? Dos tijolos, dos canos, né, dos elevadores e portões, por exemplo, né? Então, essa visão limitada explica por que tantos gestores técnicos eles fracassam na prática, né? Então, a realidade, que eu já venho chamando a atenção em outros vídeos, ela é mais complexa e ela é também o quê? Fascinante. Por quê? Porque o condomínio não é uma empresa, é uma polis. Ou seja, ela é uma comunidade política viva, né? De relações, de conflitos, de interesses, né? Com dinâmicas humanas intensas e expectativas diversas. Então, vocês estão vendo aqui que eu introduzi esse termo aqui, polis, quer dizer, é um termo grego da Grécia Antiga, né, mas é no sentido que você tem essa comunidade política viva, né, de debate, de discussão de ideias e etc., né? Agora, do outro lado, nós temos aqui, né, a verdadeira natureza, né, em contraste com esse mito que a gente está desconstruindo. Ou seja, um condomínio é a menor célula política de uma sociedade moderna. Então, observe que aqui vocês estão percebendo que eu estou colocando o condomínio como um extrato da sociedade, ou seja, ele é um reflexo da sociedade que nós vivemos, né? E nesse ambiente convivem o quê? Interesses que são conflitantes, né, muitas das vezes, recursos limitados e expectativas ilimitadas. Quer dizer, é como que a gente percebe essa questão das expectativas ilimitadas, é interessante, numa abordagem que eu vou fazer posteriormente, é o condômino achar que ele é um cliente e que tem que ser tratado como se ele estivesse no hotel 5 estrelas. Mas isso é para outro tópico, né? Então, o síndico, dentro desse contexto, ele não é apenas um administrador técnico, mas ele é um líder político. Política aqui, o que? No sentido de saber se relacionar e comunicar, né, dentro desse ambiente condominial, onde ele precisa equilibrar as necessidades individuais com o bem coletivo. Então, essa palavra aqui, importantíssima, equilibrar essas necessidades individuais com o bem coletivo. Então, para isso, ele precisa o quê? Mediar conflitos e construir o quê? Consensos. Olha como muda, né, a percepção de uma visão técnica para uma liderança mais comunitária, né? E qual é a visão dessa polis, né, que a gente está discutindo aqui? Bom, o que que é essa polis antiga? Então, na Grécia Antiga,
A polis era o espaço onde cidadãos debatiam o quê? O bem comum. Estabeleciam leis e mediavam conflitos de interesse. No condomínio moderno, hoje, o condomínio replica o quê? Essa dinâmica. Você tem o quê? Moradores com direitos, deveres, isso aqui é previsto no Código Civil, os direitos e deveres dos condôminos. Eles têm o quê? Opiniões divergentes e a necessidade constante de negociação. Quer dizer, é como que a gente se situa dentro desse contexto que você observa que tem, né, uma relação com essa polis na antiga Grécia. Quer dizer, não é assim algo tão novo, né, a forma como a gente está colocando aqui para vocês. E aqui você tem, do outro lado, o síndico como um prefeito. Quer dizer, é uma analogia que nós podemos fazer. Por quê? Porque o síndico, ao atuar como prefeito de uma microcidade, por quê? Porque o condomínio é um reflexo da sociedade, gerenciando não apenas recursos. Ele não gerencia só isso como prefeito, mas também o que que ele gerencia? Expectativas, como a população de uma cidade tem com relação à gestão do prefeito, os conflitos e a construção do bem-estar coletivo. Quer dizer, então, quando a gente olha para esse papel do síndico dentro da cidade, relacionando com a polis, com o condomínio moderno e com o prefeito, a gente veja que os papéis eles são muito parecidos dentro desses contextos, né? E aqui nós temos uma análise importante que é dos recursos finitos versus os recursos infinitos, né? O que que a gente está chamando aqui de recursos finitos, né? É o orçamento disponível. Observe que ele tem um valor que você gerencia no ano, então daí a gente pensar como um recurso finito, né? Não é inesgotável, ele tem um limite. Por isso é que o planejamento orçamentário tem que ser muito bem feito. O consumo de água e energia, mesma coisa. Espaços físicos comuns são as áreas comuns, o tempo da equipe no condomínio e as reservas de contingência. Então, tudo isso aqui, eles são os recursos finitos, né, exemplos que a gente pode caracterizar no ambiente condominial. Agora, quando a gente olha para essa questão dos recursos infinitos, dentro da nossa analogia aqui, são as expectativas dos moradores. Quer dizer, essas expectativas, elas não são finitas, no sentido dele estar sempre querendo mais. Egos e personalidades. Olha, isso aqui é muito forte no ambiente condominial. Isso não se esgota. Interpretações de direito, né? Isso aqui, no nosso campo, né, da jurisprudência, isso aqui é bastante diverso. As percepções de justiça, né, também, isso não se esgota. As demandas individuais dos condôminos também parecem ser infinitas. Então, isso aqui, eles nos dá um quadro, né, ou uma visão dessa polis que a gente está caracterizando aqui, tá? E qual seria, então, uma aplicação prática disso tudo aqui? Então, vamos começar, primeiramente, com o que eu estou chamando aqui de poder de polícia. O que que isso tem a ver? É a forma ou a capacidade de aplicar multa a morador que descumpre normas do regimento interno. Então, essa aplicação, você está dando poder de polícia porque é uma forma de você fiscalizar o comportamento das pessoas para ver se elas estão dentro ou fora das normas do condomínio. Então, isso aqui, aplicar essas multas, exige o quê? A autoridade formal, que é a autoridade do síndico. Essa aplicação, ela é baseada o quê? Em regras estabelecidas. Você não pode criar regras por conta própria para a aplicação das multas. Ela pode gerar resistência se mal comunicada. Quer dizer, isso aqui é o que se observa muito, essa forma de como que a gente se comunica. E necessita fundamentação legal e clara para você fazer a aplicação dessas multas aqui. Agora, quando a gente olha em termos de política pública que a gente está colocando aqui, fazendo analogia com o cargo do prefeito, o que que você vai fazer aqui? É você propor benfeitorias que melhore a qualidade de vida do quê? Da comunidade. Quer dizer, essa é a visão do gestor público. Então, isso requer o quê? A construção de consenso, né, com relação aos condôminos, a participação dele, demanda habilidades de negociação para você poder construir este consenso, envolve a escuta ativa dos moradores, entender o que realmente eles querem, e exige também uma visão de longo prazo. Quer dizer, aqui a gente está falando o quê? De pensamento estratégico. Tá? Agora, dessa gestão técnica, a liderança humana, né, que a gente está colocando aqui. Então, moradores, como números, a gente tem que eliminar esse tipo de pensamento. Ou seja, você tem que tratar os residentes
apenas comunidades pagadoras. Quer dizer, você está tratando dentro dessa visão, né, de moradores como número, apenas como unidades pagadoras, ignorando que suas necessidades emocionais, as expectativas e contextos individuais aqui. Olha que coisa interessante, como que a gente tem que mudar essa nossa visão dos condomínios, saindo dessa visão técnica para uma visão humana, né? Resultado: alienação e conflitos constantes. Quer dizer, quando você olha para os condôminos como apenas números, o resultado final disso é alienação e conflitos constantes. Agora, moradores como stakeholders, quer dizer, isso aqui é o que a gente tem que trabalhar melhor. É reconhecer o quê? Que cada morador como parte interessada, né? Isso aqui é o que caracteriza os stakeholders. São partes interessadas com influência o quê? Legítima, voz ativa e papel na construção da comunidade. Então, observe que os moradores, ao serem reconhecidos como stakeholders, eles têm um papel fundamental na construção da comunidade. Quer dizer, o síndico é importante nesse processo, mas os moradores também são, né? Isso é muito importante. E o resultado disso é você ter o quê? Engajamento e colaboração. Bom, agora, quando a gente olha, recapitulando um pouco, né, do que a gente falou aqui, a gente tem a função técnica, que é manter o prédio em pé, né, como a gente fala. Então, para você fazer isso, o que que você tem? A gestão de manutenção preventiva, controle financeiro e orçamentário, tá? A supervisão de fornecedores e cumprimento das normas técnicas. Então, isso aqui é a função técnica para você manter o prédio em pé. Agora, quando você acrescenta mais um elemento, que é a função da liderança, ele vai o quê? Manter a comunidade unida. Ou seja, mediação de conflitos humanos, construção de consensos, comunicação transparente e empática, cultivo do senso de pertencimento. Então, veja, aqui eu chamo a atenção que esta função da liderança aqui, ela não está excluindo isso aqui. A função técnica é extremamente importante, apenas você está dando um ingrediente a mais. Então, o resultado final, quer dizer, o sucesso de um síndico, não se mede apenas pela qualidade da infraestrutura, que eu quero chamar a atenção, muito importante isso aqui, que é como que a gente vê a qualidade da nossa gestão, né? Mas pela harmonia e engajamento da comunidade. Liderar é mais que administrar, é inspirar, medir e construir ponte entre pessoas com visões diferentes rumo ao bem comum, tá? Então veja que o trabalho do síndico nesse contexto exige muito mais que uma simples visão técnica que é importante. E aqui eu gostaria de colocar algumas perguntas para reflexão. Como você tem equilibrado as demandas técnicas com as necessidades humanas no seu condomínio, tá? Quais situações recentes exigiram mais habilidade política do que conhecimento técnico? Aqui, lembrando que habilidade política é a nossa capacidade de se relacionar e de se comunicar, né? De que forma você pode transformar conflitos em oportunidades para fortalecer a comunidade? Então, essas três perguntas aqui, espero que vocês reflitam sobre elas, pensem sobre elas, olhando a sua realidade condominial, ok? Então, finalizando aqui, né, eu sou Albélio Dias, eu sou professor, escritor e gestor condominial, né? Aqui está o meu contato e sou autor, né, desses dois livros aqui, que é Condomínio em Perspectiva Multidisciplinar e Excelência na Gestão Condominial, ok? Então, espero que vocês tenham tido aqui uma visão, né, desse papel da liderança do síndico dentro desse novo contexto, como um arquiteto, né, da construção desta comunidade. Os aspectos técnicos são importantes e continuarão sendo importantes, mas aqui nós estamos procurando o quê? Ir além para que a gente possa efetivamente construir um ambiente de melhor convivência. Ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.